Paz do Senhor, meus prezados irmãos, ficamos felizes em estar iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, aonde eu, juntamente com o nosso irmão Rudolf, estaremos compartilhando de algumas lições da Escola Dominical ao longo deste trimestre. Neste trimestre, nós estaremos estudando acerca de Jesus, a luz que resplandeceu nas trevas e trouxe vida aos homens. Então, hoje, estaremos iniciando a nossa primeira lição deste trimestre, aonde o tema da nossa primeira lição chama-se O Verbo se fez carne. Essa é a nossa primeira lição, aonde a gente vai começar a trabalhar sobre cristologia. Esse tema ele é muito abrangente, ele é muito bom porque a gente vai aprender muita coisa acerca do que Cristo fez, qual o seu propósito da vinda dele, por que ele veio e como nós alcançamos a salvação através de Jesus Cristo. Então, iniciando nossa lição hoje, gostaria de ler aqui com os irmãos o nosso texto bíblico, que está registrado em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, versículo 11 e o versículo 12, aonde o apóstolo João, ele começa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. O fundamento dessa lição, ou o nosso texto áureo, ele está em João capítulo 1, versículo 14, aonde nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nessa lição que a gente vai começar agora, a nossa introdução a gente começa dizendo o seguinte, que a gente vai abordar acerca da pessoa de Jesus Cristo como Salvador prometido, como Rei prometido e também como aquele que nos levará para o céu. Nessa lição também nós vamos ver como o Filho de Deus se encarnou, como ele se humanizou e como ele viveu entre nós e executou o plano da redenção para todos nós, os seres humanos. Embora Jesus Cristo tenha pregado o Evangelho do Reino, alguns judeus o rejeitaram, porém, outros o aceitaram como o Messias prometido. Então, nessa lição, nós vamos abordar esses temas para que possa ficar assim, bem compartilhado com os irmãos. O nosso início da lição vem nos dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a natureza do Verbo. O nosso Verbo, que é Jesus Cristo, ele estava com Deus, e ele era Deus. Então, Deus, ele é um ser eterno, e ele possui na sua essência alguns atributos que só Deus tem. Então, esse Verbo eterno, ele é Deus. E como Deus, Deus tem alguns atributos. Quais são os atributos? Atributo da onipotência, ou seja, ele detém todo o poder. Atributo da onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares. Atributo da onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas. O atributo da eternidade, da santidade, da imutabilidade e entre outros atributos. Quem possui esses atributos? Somente Deus. Mas quem é Deus? Deus é um ser divino em que ele é composto de 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses, pelo contrário. Por que nós chamamos de um Deus apenas? Porque eles possuem os mesmos atributos.
Ou seja, assim como o Pai é onipotente, o Filho também é e o Espírito Santo também é. Assim como o Pai, ele é onipresente, ele é onisciente, o Filho e o Espírito Santo também são. Ou seja, ninguém consegue esconder nada de ninguém. E eles não vivem em guerra um com o outro. Eles vivem como se fosse um acordo de cavalheiro, aonde um prefere dar honra ao outro. O Espírito Santo, ele faz com que o homem venha a adorar a Jesus Cristo e venha a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para morrer por nós e entregar a sua igreja como a esposa lavada e remida pelo seu sangue, vai entregar a Deus o Pai. Entre eles há um acordo aonde eles preferem honrar um ao outro. Nenhum prefere buscar a glória para si. Então, é um atributo que somente Deus tem. Então, por isso é que é chamado de a Trindade. Não são três deuses, são três pessoas que possuem os mesmos atributos, por isso é chamado de Deus. Eles têm sentimentos, eles têm vontade, eles sentem tristezas, eles sentem alegria. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, como Deus, ele já existia desde a eternidade. E por isso, ele já existia lá no princípio. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia lá no princípio, lá em Gênesis, a gente vai ver que Jesus Cristo já estava presente lá no processo da criação. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Elohim, ou seja, Deus no plural. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. No Velho Testamento, as pessoas não tinham discernimento acerca dessa separação, de que havia Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. As pessoas apenas sabiam que existia Deus, Yahvé, Elohim. Hoje, já com o Novo Testamento, nós tivemos esclarecimento, né? Quando Jesus Cristo foi batizado, a gente vai ver que apareceu, né, o Espírito Santo em forma de pomba, né, e a voz de Deus, o Pai, que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, só no Novo Testamento é que nós passamos a ter conhecimento de que havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo ensinamentos acerca dessas três pessoas distintas, aonde cada um tem uma função específica. Então, mas todos três já trabalharam desde o início, lá na criação. Quando a gente lê em João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, ele vem falando o seguinte: no princípio era o verbo. Que verbo era esse? Era a palavra, né? Que palavra era essa? Era Jesus Cristo, ele era o verbo de Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele não somente estava, como ele era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, não é muito difícil de entender, porque os três já estavam de comum acordo e já existiam por toda a eternidade, já faziam parte dessa criação. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia vem nos dizendo o seguinte: pela fé, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hoje nós aceitamos essa situação, aceitamos essa prova pela fé. Pela lógica, nós nunca iremos entender como funciona o processo da Trindade. Como pode haver três pessoas e ao mesmo tempo ser uma pessoa só? É impossível entender três em um. São três porque são três pessoas distintas.
é um porque todos os três possuem os mesmos atributos e por isso eles são um. Tá? Então, como nós entendemos isso? Pela fé. A palavra de Deus ela é entendida, ela é crida pela fé. Se não for pela fé, nós não conseguimos entender o processo da salvação, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que sem fé nós não conseguimos nem agradar a Deus. E é pela fé que nós aceitamos a salvação, porque a palavra de Deus nos diz que pela graça foi salvos por meio da fé. Então, Jesus esteve lá no princípio de tudo, criando o universo, criando a nossa terra, participou no processo da criação do mundo, participou na criação do homem. Nós entendemos e aceitamos isso pela fé. Não tem como a gente tentar entender pela lógica, porque a nossa mente humana ela é muito limitada. Então, por que Jesus Cristo veio a este mundo? Então, ele veio a este mundo porque o mundo estava em densas trevas espirituais do pecado. Quando o homem foi criado, Deus colocou ele lá no jardim e disse para ele, olha só, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, porém, do fruto do conhecimento, do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aí o homem fez o quê? Desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto. Quando ele comeu daquele fruto, ele agora passou a ter direito de morrer. E agora o mundo ficou mergulhado em densas trevas do pecado. Agora nós ficamos longe de Deus, afastado de Deus. E Deus agora se afastou do homem. Então, a morte chegou para o homem por causa do pecado. E as trevas do pecado vieram e dominaram sobre nós. Mas a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 4, que acerca de Jesus Cristo nos diz o seguinte, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, aquilo que nós estávamos condenados à morte, agora Jesus Cristo veio para nos trazer a vida. Aquilo que nós estávamos em densas trevas, Jesus Cristo veio para nos trazer a luz, porque ele é a vida, ele é a luz do mundo. E no nosso segundo tópico, nós vamos ver sobre a humanização do verbo. Então, em princípio, o verbo estava lá em cima com Deus. Mas havia uma profecia que logo depois que o homem pecou, que ele se afastou de Deus, e Deus perguntou, Adão, tu comeste do fruto que eu falei para você não comer? Aí Adão foi e falou, Senhor, eu comi, né? Porque a mulher que tu me deste, ela me fez comer. Aí quando ele perguntou para Eva, aí a Eva respondeu assim, Senhor, eu comi porque a serpente me enganou. E ele foi lá e deu uma sentença para a serpente, que estava tipificada pelo diabo. Ela estava, na verdade, o diabo se apossou daquele animal, né, e enganou a mulher. E ele disse para a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, mas que a serpente o feriria no calcanhar. Então, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira referência acerca de que o Salvador viria para resgatar o homem do pecado e da morte ao qual ele se encontrou. Então, era necessário que alguém pudesse fazer isso. Mas a gente vê que no passado, o povo sacrificava cordeiros, sacrificava alguns animais, touros, e aquele sangue, ele apenas cobria o pecado. Aquele sangue, ele não perdoava pecados, ele não apagava o pecado, ele apenas cobria. Então era necessário que fosse alguém que não tivesse pecado algum.
embora os animais não tivessem pecado, mas eles não sabiam por que estavam morrendo, eles apenas morriam. Então era necessário que cumprisse a profecia lá de Gênesis 3,15, que da semente da mulher, ou seja, era necessário que um ser humano morresse para que ele pudesse dar aquela sua vida e, através disso, ele pudesse pisar a cabeça da serpente. Então, quando houve aquela pergunta no céu, quem há de ir? Quem há de ir por nós? Jesus Cristo se voluntariou e disse assim, pode me enviar. E foi ele quem se voluntariou para descer e vir até nós. E ele veio e se despojou da sua glória. Ele se tornou um ser humano como nós, limitado por amor a nós. Se ele não viesse como um ser humano, o diabo poderia muito bem chegar diante de Deus o Pai e dizer, também assim é fácil vencer. Ele não é um ser humano, mas Jesus Cristo ele se tornou um ser humano para que no corpo humano ele vencesse o pecado e por meio dessa sua morte como ser humano, ele pudesse mostrar que ele viveu sem pecado, não apenas como Deus, mas como ser humano. E outra coisa, como é que ele se tornou humano? Nós sabemos que todo nascimento é fruto de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Porém, Jesus Cristo foi a única exceção, aonde o seu nascimento foi miraculoso através de uma virgem e por obra e graça do Espírito Santo que fecundou no ventre de Maria o bebê chamado Jesus. Então, a humanização do Verbo na Terra se deu através de obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas Jesus, ele foi o primogênito, o marido de Maria era José. Então, Jesus ele era filho legítimo de Maria, mas filho adotivo de José. Então, ele foi o primogênito desse casal. Quando a gente lê lá em João, capítulo 2, versículo 12, a gente vai ver que José e Maria tiveram outros filhos. A palavra de Deus nos diz o seguinte, depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então a gente vai ver que Jesus ele teve outros irmãos, ele teve irmãs, a gente tem outras referências aonde é citado o nome dos irmãos de Jesus, só não fala o nome das irmãs de Jesus. Então Jesus ele foi o primogênito de Maria e José, mas ele não foi o filho único de Maria e José, ele foi apenas o primogênito. De Deus, ele era o unigênito, ou seja, ele era o único filho de Deus, como a gente lê lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu filho unigênito, ele foi o único filho de Deus. Porém, de Maria, ele era primogênito, o primeiro filho. Então ele se tornou homem para viver como homem, resistir ao pecado como homem, vencer como homem e morrer na cruz como homem. Embora ele tivesse a natureza humana, ele não abandonou a sua natureza divina. Porém, ele também não fez uso dela para facilitar a sua vida. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus quando veio à Terra. Porém, viveu como homem, foi tentado como homem, passou fome, passou dificuldade, passou frio, passou sede como homem, foi tentado, inclusive foi ameaçado, passou por todos os problemas e dificuldades que nós passamos. Mas como Deus, ele não utilizou-se dos seus atributos divinos para tentar tirar vantagem. Agora, como Deus, todos os seres espirituais o conheciam desde que antes dele vir para cá. Nessa humanização dele como verbo, a Bíblia nos diz que ele se esvaziou da sua glória. Embora ele tivesse toda a glória do céu lá, como Deus, né? Ele abriu mão da sua glória
E quando a gente lê em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia nos diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele abriu mão de toda a sua glória, tornou-se como um de nós. Passou frio, passou dificuldade, passou aquela humilhação, até a angústia ele passou. Mas ele fez questão de passar por tudo isso, por amor a mim e por amor a você. Ele se esvaziou, ele não tinha necessidade, ele não precisava passar por isso, mas ele fez porque ele precisava cumprir aquela profecia lá de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um, e ele foi a semente da mulher. Embora ele, como homem, ele tinha um nome, Jesus. E o seu nome, ele era conhecido e temido no meio espiritual. Ainda como homem aqui na terra, os demônios tinham medo, respeitavam e temiam a Jesus. Os homens não o conheceram como Deus, mas os demônios e o diabo o conhecia como Deus. Quando a gente lê em Marcos capítulo 9 e versículo 38, a Bíblia nos conta uma passagem de que os discípulos viram um homem que estava expulsando o demônio em nome de Jesus e que não fazia parte do grupo dos discípulos. Então, a Bíblia começa assim, Marcos 9, 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Aí Jesus foi lá e repreendeu-lhes e disse assim: quem não é contra nós, é por nós. Mesmo aquelas pessoas estando expulsando demônios, não sendo do grupo dos discípulos, mas eles expulsavam demônios em nome de Jesus. E no nome de Jesus, os demônios eram expulsos, as pessoas eram libertas, porque os demônios sabiam e conheciam a divindade de Jesus Cristo. Quando a gente lê em Filipenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele vem falando acerca do nome de Jesus da seguinte forma: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, o mundo espiritual conhecia o nome de Jesus Cristo e temia, o diabo já temia esse nome. Os homens até nem faziam questão, mas o mundo espiritual temia porque sabia que ele era verdadeiramente Deus. Os homens só vieram a reconhecer Jesus Cristo como Deus foi quando chegou lá, depois que Jesus morreu na cruz, aí veio o centurião e enfiou-lhe a lança no lado, e quando verteu sangue e água, ele disse assim: verdadeiramente este era filho de Deus. Mas aí agora Jesus já estava morto. Mas o importante é que aquele homem reconheceu Jesus Cristo como filho de Deus, como verdadeiro Deus. E algumas pessoas, ainda hoje, tentam desqualificar o nome de Jesus Cristo. Para alguns, eles falam que Jesus foi apenas um Jesus histórico, né? Então, dizem que há uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Nós, cristãos, sabemos que Jesus ele é histórico porque ele fez parte da história. Tanto é que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, aquele Jesus histórico é o mesmo Jesus que nós servimos hoje
e que levou a cabo a revolução mais assombrosa que se produziu na história das tradições religiosas da humanidade. É esse Jesus histórico, que é o mesmo Jesus que nós aceitamos pela fé, ele é quem trouxe para nós a vida eterna e ele trouxe para nós a salvação e vida em abundância. Esse Jesus é o que nasceu de Maria. Esse Jesus, ele viveu entre nós como um ser humano qualquer. Porém, ele foi traído pelo seu amigo, foi crucificado sem ter motivo, morreu, ressuscitou, voltou para a sua glória e dentro em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. É esse Jesus que nós servimos. Ele não é apenas um Jesus histórico. Ele é um Jesus histórico, é um Jesus vivo e é um Jesus que vai voltar. Quer o homem queira aceitar ou não. Ele não depende de eu querer. Ele vive porque ele é Deus. Ainda acerca de Jesus, no nosso terceiro tópico, a gente vai falar que ele foi anunciado pelos profetas e também pelo próprio João Batista. Quando a gente lê lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias ele vinha falando o seguinte: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias já vinha falando que lá em Belém nasceria o Messias prometido. E quando a gente vê lá na frente em Mateus, a gente vê que José teve que ir para a cidade de Belém, participar daquele recenseamento, e Jesus Cristo nasceu aonde? Em Belém, justamente como estava previsto lá pelo profeta Miqueias. Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta nos diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías já falava que esse menino nasceria. Aí daqui a pouco, quando chega no Novo Testamento, esse menino nasceu para a salvação e a redenção do povo de Israel. Quando a gente lê lá em Isaías capítulo 53, diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí lá na frente a gente vai ver agora Jesus Cristo sendo crucificado, levando sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, o nosso pecado. Então tudo aquilo que estava previsto lá no Velho Testamento pelos profetas aconteceu quando Jesus Cristo veio ao mundo. Então, ele não apareceu do nada. O Velho Testamento veio anunciando que ele viria, e no Novo Testamento, Jesus Cristo aparece como aquela promessa. Essa promessa é fiel e verdadeira. O próprio João, primo de Jesus, em João capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, nos diz o seguinte: João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim. Ele é antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. O próprio João, ele reconheceu, embora ele não soubesse quem era Jesus Cristo, que até então ele sabia que Jesus era um primo seu, um parente, mas ele não sabia que aquele era o Cristo, até o momento em que ele foi revelado pelo Espírito Santo, e ele, por meio do Espírito Santo, ele estava batizando no Jordão e anunciou para o povo que estava sendo batizado: olha, eu não sou aquele que está para vir ao mundo, não, mas após mim vem um que ele é mais digno que eu, e do qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. É ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, a ele vocês devem ouvir. Aí daqui a pouco apareceu Jesus Cristo e João disse assim: Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo revelou, aquele homem que vem ali é o qual você tinha falado anteriormente e agora está se cumprindo. Então Jesus Cristo foi anunciado pelos profetas e também foi anunciado pelo próprio João Batista. Mas o que fez o mundo? Então no tópico 4 a gente vai ver que houve uma rejeição dos judeus em relação à aceitação do verbo. Então, primeiramente, o que aconteceu? Deus escolheu Abraão lá atrás e fez para ele uma promessa de que dele nasceria uma grande nação. E diz que ele seria pai de uma multidão, né? E que ele seria bênção para muitas nações. De Abraão defendeu Isaac, depois Jacó, que foi mudado o seu nome para Israel, e diz que do povo israelita era o único povo que conhecia a Deus, que conhecia a promessa da vinda do Messias. Só eles conheciam, os outros povos não sabiam disso. Então, embora eles fossem o único povo que soubesse que o Messias viria, mas eles alguns guardaram a esperança, outros não guardaram essa esperança de ter a vinda, né, do Messias prometido. Então, quando o Messias apareceu segundo as Escrituras, muitos líderes religiosos não acreditaram que ele era o Messias prometido. Primeiro, porque eles fizeram um estereótipo de que o Messias viria num cavalo branco, ele seria um grande conquistador, seria alguém da família imperial que iria tomar o trono e ele dizer assim, eu sou o grande rei. Mas daqui a pouco nasce aquele rei numa manjedoura, numa cidade desconhecida. E daqui a pouco aquele menino cresceu num lugar em que quase ninguém ouviu falar dele. E daqui a pouco ele começou a fazer milagres. Todo mundo conhecia a família de Jesus. Então, as pessoas não acreditaram que era ele. Ele frustrou a expectativa dos grandes líderes religiosos, que inclusive eles achavam que o Messias viria libertá-los da dominação romana, porque eles estavam sob a dominação romana. Aí daqui a pouco aparece aquele cara manso, né, pregando o amor, pregando que deveríamos amar o próximo, amar o inimigo, ao passo que eles imaginavam que o Messias seria aquele cara que dizia assim, vamos nos libertar dessa opressão romana. E a Bíblia nos diz em João, capítulo 1, versículo 11, vem dizendo o seguinte, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, a nação de Israel estava sob o domínio romano e eles achavam que esse Cristo prometido iria libertá-los daquela dominação romana. Como ele não veio do jeito que eles esperavam, aí cumpriu-se o que estava escrito aqui, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, infelizmente, eles não entenderam que Jesus Cristo não veio para libertar a nação de Israel da dominação romana. Ele veio ao mundo para libertar o homem da dominação do pecado que agora estava sob o domínio de Satanás. Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado e não para libertar a nação de Israel da dominação romana. O versículo 12 de João, capítulo 1, a Bíblia nos diz o seguinte, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Hoje nós somos mais bem-aventurados do que aquele povo lá de trás, porque nós não vimos, mas nós cremos. E a palavra de Deus nos diz que a todos quanto receberam. Primeiro, os judeus não receberam, mas nós, os que recebemos, nós tivemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E por isso nós devemos glórias a Deus, porque hoje nós somos filhos de Deus. E foi devido a essa rejeição de Israel pelo seu Salvador que nós fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo e a salvação chegou até nós. Que possamos permanecer firmes, constantes e sempre abundantes, sabendo que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Jesus Cristo, este é o nosso Cordeiro Pascal. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e boa Páscoa a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos.